Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos abordar a palavra de Deus num aspecto muito importante a respeito do livramento que o Senhor Deus ele concedeu para Ananias, Misael e Azarias, o livramento dentro da fornalha, e também o livramento a Daniel, o servo de Deus, dentro da cova dos leões. Meus irmãos, se nós perguntarmos para qualquer cristão se ele quer passar por uma luta, uma dificuldade, com certeza a resposta é não. O Senhor concedeu o livramento aos nossos irmãos dentro da situação. E isso é um aspecto muito maravilhoso, porque o Senhor Deus trouxe um ensino para os nossos irmãos, para todos que estavam naquele reino, para Nabucodonosor, o rei. Então, meus amados irmãos, é importante nós entendermos que o Senhor, ele pode nos livrar da situação, mas também conceder uma grande bênção dentro da situação. E é exatamente esse aspecto que nós vamos tratar aqui, abordar aqui. O Senhor Deus livra esses irmãos, esses judeus, dentro da situação. Primeiramente, nós vamos verificar em Daniel 3,17, que diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa é a posição de um servo de Deus. Ele diz não aquilo que pode ferir e fere a palavra de Deus. O servo de Deus diz não. Eles não se inclinaram diante da estátua, porque estava ferindo a palavra de Deus. Vamos continuar aqui a leitura da palavra, versículo 21. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Meus amados irmãos, que experiência poderosa e extraordinária! Aqueles homens, mesmo diante da morte, não negaram o Senhor. Preferiram passar pela morte a negar o Senhor. E o Senhor concedeu o livramento dentro da fornalha. A palavra diz que ela estava muito quente, 7 vezes mais quente que o habitual. Mas o Senhor envia o recurso dentro da fornalha. E nós vemos aqui o 4º homem passeando no meio da fornalha sobre modo quente. Então, meus amados irmãos, você não está sozinho na tua luta. O Senhor te livra da luta, da batalha, na situação que você está passando, e você não está sozinho. Ele envia o recurso. A palavra diz que o 4º era parecido com o filho dos deuses. O nosso Senhor estava ali passeando junto com esses servos de Deus. Eles não estavam sozinhos. A outra situação que nós vamos verificar aqui é em relação a Daniel. Daniel 6:21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões,
eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O Senhor concedeu livramento ao seu servo Daniel, dentro da cova dos leões. O Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Mas Daniel, ele teve uma posição, mesmo diante do decreto, ele não deixou de buscar o Senhor. Há decretos neste mundo que são decretos para a morte, mas o servo de Deus, ele tem uma posição de continuar a sua vida em oração diante de Deus. E o Senhor deu livramento dentro da situação. Se nós pudermos escolher, com certeza, nós não queremos passar pelas situações. Mas saiba, meu amado irmão, que o Senhor vai te livrar dentro da situação. Isso é glorioso, é muito poderoso. Mas vejam, meus amados, também o que diz o Salmo 23, servo de Deus Davi, nesse salmo conhecido. Salmo 23, versículo 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia! Se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Vejam a convicção desse servo de Deus. Meus amados irmãos, não importa a batalha, a luta, a situação. Se o Senhor não te livrar antes, saiba que Ele vai te livrar na situação. Ele é Deus. E pergunte para o Senhor por que Ele vai te livrar dentro da situação. Pode ser um ensino poderoso para a tua vida. Pode ser um ensino poderoso para aqueles que estão à tua volta. Então, meus amados irmãos, é glorioso quando nós mantemos a posição de não nos inclinarmos diante das situações desta vida, mas confiando tão somente em Deus, assim como esses amados irmãos confiaram. Ananias, Misael e Azarias não se prostraram diante da estátua. Daniel não deixou de buscar o Senhor, mas eles receberam um livramento extraordinário da parte de Deus. Que nós possamos pensar nisso, meus irmãos, e que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.